aí, passaram-se uns 6 meses, eu saí desse emprego. Fui morar em um outro bairro bem distante, da zona sul de São Paulo. E daí eu já não tinha o que fazer. Ah, não tenho o que fazer, o carro tá aqui, eu tô aqui. E aí eu passei a me drogar todos os dias dentro do carro. Eu rodava São Paulo. Caraca, meu. Eu rodava São Paulo usando droga, sabe? E a primeira vez que eu percebi que eu já tava muito dependente foi assim. Eu falei, poxa, peraí. Aí eu lembrei da menina falando, nossa, se eu continuasse, eu vou ficar 3 dias. Igual que esses caras ficam 3 dias andando na rua. Quando eu percebi, eu já tava 6 dias dentro do carro. Caraca. Gente, quando eu percebi, sabe quando você dorme e acorda? Sei. Tipo assim, nossa, passou 6 dias. Assim. Caraca, Deixa eu velho. perguntar uma coisa. Eu ouvi, né, falar, não sei se é verdade. Quando você usa muita droga, você fica, a fome passa, não sente vontade de comer, nada disso? Sim, não sente, cara. Caraca. Pra falar que não sente, chega um nível que você, que nem quando eu ficava na Cracolândia, né? Na Cracolândia eu ficava 7 dias sem comer. 7 dias sem comer, 7 dias sem dormir. Caraca, sem dormir. Sem dormir, gente. Sabe o que é 7 dias? Eu não acredito, é meio que inacreditável. Sim. Mas eu ficava 7 dias sem fechar o olho, sem dormir. Meu olho era amarelo, cara, ele era amarelo. Sabe, era assim, era estranho, sabe? E eu só percebia que realmente precisava comer e beber água quando minha cabeça doía muito. Entendi. Sabe? Ou quando eu já tava no limite do limite, eu ia lá comprar uma bolacha de R$1. Também. R$1. Então assim, passou o tempo, e aí eu percebi. Poxa, peraí, tem alguma coisa errada comigo, eu tô 6 dias dentro do carro fumando. Só que eu já tava pega. Putz, Mas ainda assim, eu achava que eu tava no controle da situação. E isso que acontece muito, cara, com os dependentes, né, com as pessoas, talvez quem esteja assistindo essa live, assistindo o programa aí, tem alguém na família assim, a pessoa ela não tem, ela tem e não tem a noção. Ela tem a noção, mas ela não consegue dar o braço a torcer, sabe? Tipo, entender mesmo, pode falar, peraí, tô doente mesmo, dá um tratamento, não. Ela vai primeiro achar que ela consegue parar. Sim. Por ela mesma. Por ela mesma. Eu achava que, peraí, eu só tô usando, tudo bem, tô 6 dias fumando, mas eu não admitia, cara, sabe? Tô há 6 dias dentro do carro fumando, de manhã, tarde, à noite dentro do carro fritando, sabe? Os vidros fechados, e ficava andando pra cima e pra baixo. E eu não entendia que eu precisava urgente pedir socorro, sabe? Pedir ajuda. E quando alguém falava alguma coisa, eu falei, você tá... Nada a ver o que você tá falando, né? Nada a ver o que você tá falando. Entendeu? Então, assim, isso acontece muito, né, nos casos que a gente vê hoje, porque às vezes a pessoa só vai abrir os olhos mesmo quando chega numa Cracolândia, né? Então, você ia perguntar alguma coisa? Sim, nesse meio tempo que você estava aqui em São Paulo, como que era contar da sua família? Você, assim, porque a gente vê você falando aqui, eu comecei a imaginar, pô, mas e sua família? Não sabia de nada disso que acontecia, você ficar 6 dias sem... Não. Que aí nessa época eu comecei a trabalhar já no posto de combustível, que no caso era quando essa menina falou assim, se você continuar, aí minha mãe já voltou pra cá. Só que eu falar pra ela, mãe, me dá, eu não tava sem trabalhar, né? Amiga, uma R$20 aí pra ensinar onde? A minha mãe, sem nunca na face da imaginar que eu tava no crack, Sim. ela dava, sem imaginar da minha situação, né? Então, ela não percebia, sabe? Até porque eu sempre fui muito de sair muito. Sempre fui de sair muito, na casa dos meus amigos muito, de estar longe de casa, sempre fui de estar longe de casa. Entendi. Então, assim, a minha mãe, quando ela tava morando aqui, eu tava morando lá em Fernandópolis. Ou quando ela ia pra Fernandópolis, eu ia pro Rio de Janeiro. Eu sempre fiquei assim, sabe? Então, não tinha como ela, não, que eu tô comendo menos mesmo, tô comendo pouco, sabe? Ela percebia que eu ia emagrecendo, ia secando, mas não passa, eu creio que não passa pela cabeça de uma mãe que, sabe, fez de tudo pra uma filha, sabe, ter ótimos estudos, né? Nunca deixou faltar nada dentro de casa. Então, na cabeça da minha mãe, acho que ela fala, aqui é no nível de crack, acho que não passa pela cabeça da mãe assim, diretamente, né? Até porque eu sempre tava bem arrumada, né? Não tava numa situação de uma pessoa que geralmente a gente julga que é, né, cracudo por causa de crack, né? Então, não passava pela cabeça dela. Mas as pessoas começaram a dar sinais pra minha mãe. A galera no entorno percebia. Algumas pessoas percebiam. Entendi. Aí falavam, dona Cida, né?
a Kathleen precisando de ajuda, né? Foi quando a mãe começou a perceber de leve e começou a me oferecer ajuda. Kathleen, você precisa de uma casa de curação. Eu falei, imagina, mãe. E sempre tive a minha vida própria, de sair. E continuava nessa situação de biqueira e crack, biqueira e crack, biqueira e crack, me drogando. Até que um dia, gente, eu achei que eu não queria mais. Eu falei pra ele, não tá legal isso pra mim. Eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a ter uma vida. Eu vou voltar pro Rio de Janeiro. Porque lá no Rio de Janeiro eu trabalhava, ganhava meu dinheiro e eu não pensava em prova. Então, eu vou voltar pra lá. Voltei pro Rio de Janeiro e cheguei lá. Eu falei, vou arrumar um emprego, né? Cheguei numa casa de uma amiga minha. E do lado, ela usava maconha, né? Falei, quer saber, ela usava maconha, eu vou só pegar uma ali nessa biqueira que ela pega maconha, só pra saber como é que é o crack aqui do Rio de Janeiro. Nessa de saber como é que é o crack do Rio de Janeiro, já me entreguei ali também, passei acho que 2 meses morando numa Cracolândia ali do Rio, em terreno, tinha um barraco ali. E a minha mãe preocupada aqui em São Paulo. Ficou incomunicável. Incomunicável. A minha amiga não tinha notícias minhas, desesperada também sem saber o que aconteceu com a Kathleen, cara, aqui no Rio de Janeiro, o que aconteceu com a Kathleen, né? Porque eu aparecia sempre lá quando ela não tava, tomava banho, pegava as coisas e sumia de novo e ficava pelas ruas, andando pelas ruas, de biqueira em terreno. E minha mãe preocupada, às vezes eu aparecia no Messenger, né? Messenger, e mandava uma mensagem pra ela, pra minha mãe, né? Mas a minha mãe estava super preocupada aqui.